Jesus quer retirar de nós hoje a cegueira que nos impede de reconhecê-lo como nosso Salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você a estar comigo nessa meditação da Palavra de Deus para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos comunicar por meio de sua Palavra. Então já convido você a pegar a sua Bíblia e a invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito e dai-nos, Senhor, o entendimento de Tua Palavra. Que cada um de nós, tanto eu quanto aqueles que estão me ouvindo, possam retirar da Tua Palavra aquilo que é o exemplo, aquilo que é o ensinamento para fazer aquilo que é Tua vontade. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a igreja nos propõe para hoje é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 35 ao 43. E aqui é interessante que a grande ideia do texto, aquilo que o texto quer nos comunicar, é que Jesus ele está a caminho de Jerusalém, e nesse translado, nesse caminho, ele realiza a cura de um cego. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a abrir o coração para entender esta palavra. É interessante que o versículo 35, já dessa passagem bíblica, já tem muitas coisas a nos informar. E o texto vai dizer que Jesus ele se aproximava de Jericó e havia um cego que estava mendigando e sentado à beira do caminho. Aqui é interessante que nós entendamos uma coisa. Jesus ele já tinha decidido ir a Jerusalém. E nesse translado, e nesse caminho que Jesus está trilhando, para que ele chegasse em Jerusalém, ele tinha que trilhar, ele tinha que passar pelo Vale do Jordão, depois descia para Jericó, e de Jericó subia a Jerusalém. E é interessante que Jesus já estava se aproximando de Jericó. E Jericó é uma cidade que era localizada na região da Judéia e que era situado a 35 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus ainda tinha que caminhar cerca de 35 quilômetros para chegar em Jerusalém. E aí ele se depara com um cego que está mendigando. Agora, quando a gente vai para os versículos 36 e 37, o texto vai dizer que o cego ele ouviu os passos da multidão que transitava e perguntou quem era. E aí informaram para ele que era Jesus de Nazaré. Veja, o que é um cego? O cego é alguém que está privado de um dos seus 5 sentidos, que é a visão. Então era alguém que tinha limitações, alguém que não conseguia enxergar. E aqui esse cego, nós podemos fazer uma leitura espiritual da Escritura e entender que são todos aqueles que têm uma cegueira espiritual na qual não conseguem enxergar Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje são cegas, mas não cega da visão, mas cega espiritualmente, que não conseguem reconhecer Jesus? Isso a gente vê matrimônios que têm se destruído, jovens que por não conhecer Jesus, por não enxergar Jesus, entram no mundo da prostituição, no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Quantas pessoas hoje são viciadas na pornografia? Quantas pessoas hoje são viciadas em jogos? Porque são pessoas que são cegas, que têm uma cegueira que impede de reconhecer verdadeiramente a nossa salvação em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E veja, o texto vai dizer que quando ele soube que Jesus estava passando, o texto no versículo 38 vai dizer que ele começou a gritar. E o que é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, a cegueira não impediu ele de reconhecer Jesus como filho de Davi. E aqui filho de Davi é um título messiânico. Veja, aqui eu preciso explicar algo para vocês. O povo de Israel estava esperando o ungido do Senhor, o Messias, o Cristo, aquele que iria libertá-los do Império Romano.
Então veja, o cego, com a sua limitação, reconheceu Jesus como Messias. Veja, dentre todos que estavam com Jesus, os discípulos também ainda não tinham reconhecido Jesus e não tinham entendido o que Jesus iria fazer em Jerusalém. Mas o cego não deixou com que sua limitação o impedisse de ir até Jesus. Meu irmão, quantas pessoas hoje deixam com que suas limitações impeçam de ir a Jesus? Meu irmão, eu e você, nós precisamos ir até Jesus, porque Ele é nosso Salvador, Ele é o ungido de Deus. Agora, o cego vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que é que acontece logo em seguida? O pessoal queria repreender ele, que ele fizesse silêncio. Ou seja, pessoas que estavam impedindo de ir até Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje nos impedem ou impedem outras de chegar até Jesus? Às vezes com um testemunho que não é condizente com a fé católica, às vezes induzindo você a fazer coisas ilícitas, ou seja, pessoas que são pedra de tropeço, pessoas que impedem você de clamar a Jesus. Agora, quanto mais repreendiam, o texto vai dizer, porém gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja, independente do obstáculo, independente da situação que queria impedir o cego de chegar até Jesus, ele não deixou com que isso o impedisse de ir até Jesus. E aqui, meus irmãos, a gente pode extrair esse texto bíblico para a nossa vida. Não importa os obstáculos, não importa as limitações, não importa os problemas na qual nós passarmos, nada deve nos impedir de irmos até Jesus, de trilhar nosso caminho à santidade. Então veja, quantos cristãos e quantas pessoas hoje desistem da caminhada por não ter a perseverança necessária de ir até o Senhor. E é interessante que quando o texto continua, a partir do versículo 40, a gente vai ter o quê? Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxesse. Ou seja, Jesus para e pede para que tragam o cego, ou melhor, que levem o cego até ele. E quando chegou perto, perguntou. Veja, o que é que Jesus perguntou a esse cego? Que queres que eu faça? Veja, aqui parece até uma pergunta cômica. Jesus está vendo que é um cego. O que é que se espera de um cego a pedir? Que recobre novamente a vista. Mas Jesus também podia dar uma esmola, porque uma esmola é também um gesto de piedade, de caridade. Então veja, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Então hoje Jesus está perguntando a mim e a você hoje: o que quer que eu te faça? O que é que Jesus quer que faça para você? O que é que você precisa retirar hoje da tua vida? É a cegueira espiritual? É a pornografia? É o adultério? É a mentira? É a fofoca? O que é que o Senhor quer tirar de ti? O que é que você quer que o Senhor retire de você hoje? E aí veja qual é a resposta do cego. Senhor, que possas ver novamente. Observe que o cego diz o seguinte: Senhor, que possa ver novamente. Então isso subentende que o cego, ele, antes de ficar cego, ele já enxergava. E de alguma forma ele ficou cego. E ele pede ao Senhor que ele recobre novamente a vista. Veja, que exemplo o cego tem para nos dar hoje. Nós precisamos pedir ao Senhor que retire de nós toda a cegueira que nos impede de reconhecê-lo como nosso Salvador. Aqui é a grande lição que o texto quer nos transmitir hoje. Então, Jesus, no versículo 42, Jesus vai dizer: vê de novo, tua fé te salvou. Veja, a fé daquele cego fez com que a graça fosse realizada na vida dele. Então veja, é indispensável na nossa vida que nós não tenhamos fé, ou seja, nós precisamos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja, que é corpo místico do Senhor. Agora, no versículo 43, para a gente concluir, o texto vai dizer o seguinte: no mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. Veja, observe que ele estava com sua limitação, estava cego.
Alguém tentou impedi-lo de ir até Jesus. Jesus chegou até ele. Jesus perguntou o que ele queria. Ele respondeu que queria ser curado de sua cegueira. E quando Jesus realizou a cura, por mediante a fé, o que é que acontece? Ele passa a seguir Jesus e começa a glorificar a Deus. Meu irmão, aqui é algo que nós precisamos aprender. Se o Senhor realiza curas nas nossas vidas, se o Senhor concede graças na nossa vida, nós precisamos seguir o Senhor, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom. E concluindo, o texto vai dizer: e vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Talvez você esteja vivendo uma realidade onde você não vê saída. Talvez você esteja em uma cegueira tão profunda do seu intelecto, da sua vida espiritual, dentro do teu matrimônio, dentro do teu trabalho. Talvez você seja alguém insuportável para os outros. Mas o Senhor quer realizar uma cura em você. O Senhor quer tirar essa venda, isso que está impedindo de reconhecer Jesus como nosso Salvador. Então veja, nós como católicos precisamos entender que o centro da nossa fé é Jesus. Então que essa palavra no dia de hoje nos ajude a compreender a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.